Caio, Jesus sabia que ele era Deus ou ele acreditava que Deus vivia dentro dele? Ele sabia que ele era Deus. Quando ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Filipe disse, Senhor, não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então interpelou Tomé, lhe dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Ao que Jesus lhe respondeu, aliás, foi Filipe que fez essa interposição. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele aceitou a adoração como Deus era adorado, ele falou de si sem nenhuma timidez em relação a anunciar que ele era o Filho do Homem, que é a expressão messiânica mais consagrada no Israel dos dias dele. Ele se trata assim como o Cristo ungido, o Filho do Homem, que haveria de morrer e ressuscitar. Nele você tem essa convicção, sem trombeta, sem alarde, sem propaganda, sem sair com uma trombeta na mão, propagando e propalando e publicizando, nada disso. Às vezes ele curava as pessoas, até os demônios saíam gritando, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ele fazia, não diga nada a ninguém, porque ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. A relação com ele não é uma coisa histriônica, ele habita a sutileza do silêncio, da fé, da meditação, da quietude, da confiança. É aí que ele está presente. E assim como eu sei que ele me habita, eu sou um pequeno Cristo, habitado pelo Cristo eterno. Sou um Jesusinho andando aqui. Sou um Jesusinho pregando. Ele mora em mim. Eu não tenho só fé em Jesus. Eu sou habitado por ele. Essa é que é a maluquice. Estou dizendo a você que ele vive em mim. Que ninguém entra em mim porque ele mora em mim. Não tem poder demoníaco, diabólico, de qualquer natureza que me penetre. Eu sou blindado porque ele é o mais valente que me habita. E eu não temo nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Cresça e apareça e será esmagado pelo pé vitorioso da ressurreição do meu Senhor. Então, ele, claro, que ele sabia quem ele era, e quantas vezes ele diz, como lá em Jerusalém,
Jerusalém, Jerusalém, olhando ali do alto do Monte das Oliveiras para a cidade, o templo. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. Eis que agora a vossa casa vos ficará deserta, e não me vereis outra vez, até que venhais a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aí ele completa também dizendo que isto agora está impedido aos teus olhos. Quantas vezes quis eu reunir-te, mas isto está impedido, isso está vedado aos teus olhos. Tu estás vivendo de cegueira cognitiva, tu não consegues enxergar esse dia, não consegues enxergar essa hora profetizada pelo profeta Daniel, nas 70 semanas de Daniel. Esse dia estava marcado. Aí, quando você faz as contas daquela profecia de Daniel, e eu não sou um dispensacionalista, elas levam você, quando você parte do Édito de Ciro para Israel sair do cativeiro, até aquele dia, aquela Páscoa, aquela véspera de Páscoa, você vê que aquilo estava fazendo aniversário. Era naquele dia e naquela hora. Jesus sabia que ele era o cumprimento de toda a profecia. E toda hora ele diz: é preciso que se cumpram as profecias. As profecias tinham a ver com a encarnação do Cristo de Deus, do Messias, que é um com Deus. Eu e o Pai somos um. Uma pergunta aqui de uma garotinha mandou para você, mandou hoje agora, ó. Tem 12 minutos que essa pergunta chegou. Caio, Jesus disse aos discípulos que não sabia hora e nem o dia da tua volta. Mas ele fala que ele e o Pai são um só. E que só Deus sabe de sua volta. Caio, já que ele e Deus são só, acho que ele deveria saber, né? Você pode me explicar isso? Pois é. É outra coisa da Bíblia. E eu gosto disso porque são aparentemente perguntas de uma criança, mas as perguntas mais interessantes que eu já recebi a minha vida inteira vieram sempre de crianças. Sempre. Não são os acadêmicos, nem as rodas de intelectuais, nem nada disso, são crianças. As perguntas mais instigantes da minha vida vieram dos meus filhos e também vêm dos meus netos. Então, deixa eu só te dizer o seguinte: o apóstolo Paulo diz que Jesus era Deus, mas que, todavia, sendo Deus, ele não quis ser Deus. Você já imaginou isso? Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não atribuiu a si mesmo essa divindade que era dele. E essa é a primeira coisa que eu queria que você aprendesse, meu filhinho ou minha filhinha, que me escreveu aqui. Filhinha, é que Deus não briga para ser Deus. Não briga. Deus é Deus. Se Deus brigasse para ser Deus, ele era só um super-herói invejoso. Aquele que é Deus mesmo não está tentando aparecer. Nunca tentou aparecer. E Jesus, sendo Deus, não julgou
que deveria se mostrar para a criação como Deus, mas ele se mostrou como o primogênito de toda a criação, como se ele fosse o primeiro filho, criado, gerado pelo Pai, embora ele seja Deus. No princípio era o Verbo, isso se referindo a Jesus, e o Verbo era Deus. E ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Mas quando se pergunta, e quando é que tu virás? Ele disse, isso só meu Pai sabe. Nem o Filho sabe, nem os anjos, porque o Filho, sendo Deus, abriu mão de ser Deus. Essa que é a coisa extraordinária. É por isso que Jesus pode dizer, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu peso, o meu mandamento, porque os meus mandamentos são leves, o meu peso não esmaga ninguém. E também porque eu sou manso e humilde de coração. Aí você diz, no entanto, que ginástica é essa que Jesus, sendo Deus, faz para dizer sinceramente que não sabe o que o Pai sabe, se ele e o Pai são um? Eu não sei você, mas nas relações maduras da gente, e eu creio que já vivi algumas relações bem maduras, a começar da relação com meu pai, e houve coisas da vida dele que, se eu perguntasse, ele contaria absolutamente qualquer coisa, mas eu preferi não perguntar. Eu achei que aquela era uma reserva do ser dele. Eu não ousei perguntar ao meu pai tudo o que ele me diria. Eu o preservei para ele ter sentimentos, emoções que eu achei que seria da própria santidade do ser dele mantê-las. Como eu já tive admiração por um outro homem, uma admiração tão grande, tão grande, tão grande, e eu sabia que eu o conhecia muito, muito bem, e que ele era um homem santo de Deus. Esse outro homem sobre o qual eu falo agora, quando vieram me contar umas histórias dele, de tentativas de beijos em meninas da igreja, ou coisas assim, de ansiedades libidinosas, ou, enfim, vieram me contar várias pessoas, e eu chamei a cada uma e falei, olha, você está proibido de falar nesse assunto, e eram moças, você não fale. Cada uma, e eu vigiei, fiscalizei, cobri, tirei o meu manto e coloquei sobre ele, e ele várias vezes olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, chorando, e nunca me disse nada. Mas frequentemente ele derramava lágrimas e só dizia, obrigado, meu filho. E eu nunca perguntei por quê, nem para quê, nem acerca do que ele agradecia, porque eu achei que fazer qualquer inquirição não estava no meu direito de uma pessoa tratada como um filho por ele, e que a minha atitude mais digna seria de cobri-lo e ajudá-lo. Bastava ele saber que eu sabia que aquilo já o protegia, como de fato o protegeu muitos anos.
o fato de ele saber que eu sabia e que eu estava ali por perto. Mas nós não precisamos falar naquele assunto. Se me perguntassem detalhes, eu não tinha nada a contar. Eu só sabia dizer quem ele era, mas eu não sabia dizer quando ele iria partir. Ou nem o que foi que o levou a isso. Eu nunca tive a coragem de dizer, mas o que foi que aconteceu? Bastava eu saber quem ele era. Eu estou dando um exemplo pífio, como esses que me precederam nessa conversa, tipo, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. No entanto, se arrependeu o Senhor de haver criado o homem. São os mesmos paroxismos que você encontra na Escritura, como você mencionou. Jesus e o Pai são um. Como é que ele diz que tem coisas que são só do Pai e não são do Filho? Porque o Filho decidiu que haveria coisas só do Pai. Ele, sendo Deus, desistiu de ter todas as prerrogativas de Deus. E se submeteu. É por isso que ele é Deus Supremo. Porque Deus se submete a Deus. Esse é o verdadeiro espírito da santidade de Deus e do poder de Deus. O Deus Todo-Poderoso é esse que se submete ao próprio Deus. É esse que ressuscita dentre os mortos. É esse que vai voltar e que tem a humildade singela de, sendo Deus, não usufruir como Deus da hora, do tempo exato de quando voltará. Ele só garante que voltará, mas diz quanto a esse tempo não tem criatura universal que possa prever. Por isso, vigiem. Além do que, tem uma última coisa. Se Jesus soubesse a hora em que ele voltaria, ele não diria. Mas ele diria que não estava dizendo. Ele diria, eu sei quando eu vou voltar, mas eu não vou dizer isso a vocês. Porque isso fará um mal enorme a vocês saberem, ou pensarem que sabem quando eu voltarei. E porque ele nunca disse quando voltaria, e porque era um privilégio dele não saber quando voltaria, e porque era uma alegria dele se submeter ao Pai, e sendo Deus, não julgar como se fosse o próprio Deus a si mesmo, porque era assim, ele pôde dizer aos discípulos, vigiem, 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 porque a hora em que vocês não estiverem pensando nem esperando, o Filho do Homem virá. E como? Tem uma última coisa, minha filhinha. Jesus vai voltar para mim, tanto quanto eu posso voltar para Jesus a qualquer momento. Então, tanto faz. Se é ele vindo, ou se sou eu indo. Vai chegar uma hora que, seja ele de lá para cá, ou seja eu daqui para lá, nós dois vamos nos encontrar. E isso é equivalente à mesma coisa. Por isso, estejam preparados. Tenham a lâmpada do coração acesa com fé e com amor e com esperança todos os dias das vidas de vocês. Eu espero ter conseguido ser simples o bastante para me fazer minimamente compreensível, embora, deixa eu lhe dizer, isso excede a todo entendimento. Eu estou só tentando me fazer compreender na minha linguagem, mas o entendimento disso está para além da compreensão de qualquer cérebro humano, qualquer um.